Melodia, a rádio que fala ao coração do Brasil. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Agora você ouve Escola Bíblica na Melodia, com o pastor Davi Amâncio. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Eu sou Davi Amâncio, estaremos juntos até as 9 horas da manhã. E esta é a sua Escola Bíblica na Melodia, ao vivo, aqui pelo relógio da Melodia, 8 horas e 5 minutos em Vitória da Conquista, Bahia. E você está acompanhando a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. E o programa que você ouve é a Escola Bíblica na Melodia. Eu quero aproveitar, já abraçar o Carlyle, que já entrou aqui falando que ele está ligado. Carlyle, um abraço para você. Quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos, Isabela, Rafaela e Marcos Davi, também ligados nesta programação. E agora nós vamos orar. Jesus Cristo afirmou: sem mim nada podeis fazer. Então nós vamos falar com Deus para que Ele nos ajude com a sua infinita graça, nos dando sabedoria, entendimento para comunicar a palavra. Oremos então. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós estamos aqui. E nesta oportunidade eu te peço, ó Deus, que tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada ouvinte que agora acompanha a tua palavra por meio da rádio. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe a Rádio Melodia, dando, ó Deus, condições para que ela possa continuar nessa jornada, comunicando a tua palavra e edificando esta cidade por meio do conhecimento. Pai, muito obrigado. Que a tua bênção nos acompanhe durante todo o dia e especialmente durante este programa. É a oração que nós fazemos com gratidão e a fazemos em nome de Jesus. Vamos de música bonita agora? Não, hoje não. Hoje sem música. Nós vamos levar direto, sabe por quê? O assunto é muito importante hoje, sem desmerecer os demais, mas hoje nós precisamos de um tempo bom. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre a igreja. A igreja tem uma natureza organizacional. Você já parou para pensar nisso? Essa afirmação, a igreja tem uma natureza organizacional. O textuário da lição de hoje, olha aqui o textuário. Por esta causa te deixei em Creta, era uma ilha chamada Creta, né? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ou seja, colocar em boa ordem é colocar no seu devido lugar aquilo que está precisando ser organizado. E essa era a função do pastor Tito. Pastor Tito. A verdade prática de hoje é: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Eu quero aproveitar e dizer para você que, por mais que tentemos, com a melhor hermenêutica do mundo, imaginar que essa igreja aqui, em termos organizacionais, é igual a de hoje,
nem com a melhor hermenêutica do mundo a gente consegue. E eu vou lhe explicar por quê. Para começar, essa igreja aqui que funcionava, liderada pelos apóstolos, e a princípio Pedro apóstolo ficou responsável, não é? E ele, auxiliado pelos demais, ele estava compondo o colégio apostólico e a liderança da igreja, por conseguinte. Veja só, esta igreja que funcionava no primeiro século depois de Cristo, ela não precisava de CNPJ. Isso é fato. Não precisava de CNPJ. Isso já nos deixa numa distância muito grande em termos de organização. Por quê? A igreja com o CNPJ hoje, que é obrigatório, viu? Não é facultativo, e eu recomendo aos colegas que ainda não registraram, façam isto o mais rápido possível. Isso é para ontem, viu? Porque se você não faz isso, você está agindo como um fora da lei. Mas esta igreja do primeiro século, ela não precisava de um CNPJ para funcionar. Não precisava. O que já liberava ela de encargos tributários. Ok? Então, nós temos já a primeira diferença. Segunda diferença. Hoje, para você tirar o CNPJ de uma igreja, você precisa de um estatuto. Essa igreja do primeiro século, ela não precisava ter um estatuto. Não precisava ter um estatuto. Eu vou lhe explicar como é que funcionava a igreja do primeiro século, o que ela precisava basicamente. O que é que ela precisava, Davi? O que é que ela precisava para funcionar? O que é que ela precisava? Essa igreja cristã que funcionava e muito bem, viu? Funcionava muito bem. Ela precisava apenas, observe, o que é que essa igreja precisava para funcionar? Ela precisava somente ter... no início do século, esta igreja primitiva, ela precisava que houvesse uma liturgia. Os cultos tinham que obedecer uma liturgia, certo? A igreja enfrentava desafios, porque um dos desafios mais sérios que a igreja tinha era exatamente a chegada de pessoas não convertidas que vinham com todo tipo de conduta moral que era dispare, ou seja, contrastava com a conduta cristã, e esta igreja precisava ter doutrina. O que é doutrina? Ensino. Então a igreja tinha ensino para explicar como deveria ser a vida cristã, para que aqueles que chegassem querendo ter uma conduta diferente, eles eram orientados acerca de como deveriam viver. E Pedro apóstolo, falando sobre isso, ele diz: sede santos, assim como santo é o vosso Pai que está no céu. E aí a palavra santo vem do termo grego ágil, não de agilidade, mas era um valor que era cobrado acima do valor normal de uma mercadoria. Ou seja, quando Pedro está dizendo sejam santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus, ele estava dizendo sejam separados dos valores normais da sociedade. Porque Deus é separado. É por isso que
na oração modelo está escrito assim, ó, santificado seja o teu nome. Ou seja, não é apenas Deus que é santo, mas o nome dele é separado. Deveria estar separado. Então, esta igreja que floresceu, ela tinha desafios, certo? Desafios porque ela precisava manter a pureza cristã. Pureza cristã. Então, os primeiros cristãos enfrentaram intensa perseguição a ponto de serem dispersos. E foi esse o meio que Deus usou para que a igreja crescesse. Através da perseguição, houve uma dispersão. E aí esta igreja cresceu. Mas em todo lugar que a igreja era plantada, ela precisava ter comunhão entre os santos, ou seja, a palavra comunhão significa identidade de objetivos. Então ela precisava dessa comunhão, que é a famosa koinonia, e ela precisava ter uma liturgia, e ela precisava ter regras, ou seja, normas, sem contudo necessitar de um documento físico, como estatuto, regulamento interno. Não, era tudo feito de forma oral, na transmissão oral, ou seja, por meio da comunicação verbal, os apóstolos emitiam. E aí depois, com fins de orientar e instruir e corrigir erros também, eles escreviam as epístolas. Qual a diferença entre carta e epístola? A carta pode ser geral. A epístola tem um objetivo, uma finalidade, é endereçada ou a uma pessoa ou a um local específico para um grupo específico. Ao passo que você pode enviar uma carta que é uma carta geral, né? Uma carta, inclusive, endereçada até uma cidade. Mas, nesse sentido, as epístolas ajudaram muito. Paulo chega a ponto de deliberar disciplina por meio de epístola. E eu fico pensando como, eu imagino a angústia dos apóstolos estando na cadeia, preso, como Paulo nas suas cartas de prisão, epístolas de prisão, ele tendo que puxar a orelha do povo por meio de uma epístola. E ele queria estar presente, mas não podia. Queria estar presente, mas não podia. E eu quero dizer para você que essa igreja era diferente da igreja atual em muitos aspectos. Por exemplo, conforme falamos, ela não tinha um CNPJ. Segundo, ela não precisava de um estatuto interno. Não precisava. Hoje nós precisamos. E logo, logo, nós teremos que tirar alvará de funcionamento, que já era para ter todas as igrejas ter o seu próprio alvará de funcionamento. Extintor de incêndio, tudo isso, viu? Agora eu lhe pergunto, a igreja do primeiro século, ela precisava disso? Absolutamente não. Então tudo era feito de uma forma mais simples e rudimentar. E aí eu quero aproveitar e dizer para você que o comentarista, eu até entendo, né? Eu até entendo que... E aí no final ele fala da CGADB, a Convenção das Assembleias de Deus. Eu entendo, né? Mas nem com a melhor hermenêutica do mundo dá pra gente pegar esse período aqui e comparar com o de hoje e dizer que a igreja era uma organização. Ela não era uma organização nesse sentido. Ela não era uma instituição nesse sentido. Não.
A igreja funcionava de forma bem simples, viu? Era no templo e nas casas, no templo e nas casas. Nem o templo tinha CNPJ, viu? Nem o templo lá de Jerusalém tinha CNPJ. Ok? Então, naquela época você tinha uma casa, você não precisava de uma escritura, né? Com toda a burocracia que nós temos hoje, tirar uma escritura para dizer a casa é minha. Não, era muito mais simples do que é hoje. Então, agora, se não transpor o abismo cultural, dá problema na hora de interpretar a Bíblia. Dá problema. No Brasil, às vezes, a gente chama de igreja, o que é o templo. Você congrega onde? Na igreja batista. Não, ali é um templo batista onde a igreja se reúne. Ali a denominação, que aliás eu falei aqui outro dia que a denominação, ela existiu, mesmo nos primórdios da igreja. A princípio eram denominados de os do caminho. Isso é uma denominação, viu? Os do caminho. Aí depois, em Antioquia da Síria, pela primeira vez foram chamados de cristãos, que é outra denominação. Então a primeira denominação foi os do caminho, depois cristãos. Só que no Brasil nós chamamos de denominação a instituição. Entendeu? Veja como nós vamos metamorfoseando as nomenclaturas. Então, às vezes a pessoa chama de, por exemplo, eu sou cristão. Sim, agora a instituição a qual eu sou filiada é batista. Essa é a instituição. Então, a igreja institucionalizou em 313 depois de Cristo, com Constantino. Foi aí que ela institucionalizou. Foi bom? Bom, mas tivemos efeitos colaterais que até hoje estamos colhendo, viu? Vamos e venhamos. Agora, nós vamos pensar aqui, ela precisa ter uma natureza organizacional, porque como organismo vivo, ela precisa ter o que? Culto. A igreja tem que ter culto, porque aquele povo se reúne para cultuar a Deus. Mas ela precisa ter comunhão. Imagine um bando de gente realizando culto, mas aquele povo não se entende. Aquele povo não se... É uma Babel. É uma Babel. Não tem comunhão. Não tem comunhão. É uma verdadeira Babel. Então, como organismo, e aí por organismo você entenda. Imagine se seu fígado dissesse, hoje eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Eu vou fazer exatamente o contrário do que era para fazer. Imagine se o rim dissesse a mesma coisa. Então, é organismo nesse sentido, porque esse corpo de membros trabalha em favor do corpo, não contra o corpo. Ou como se tivesse uma espécie de esquizofrenia. Não. Senão aí vai beirar a insanidade mental. Então, como organismo, ela precisa de culto. Esse culto contém adoração e louvor. Contém, inclusive, penitência, que é aquele momento que você chega diante de Deus com o coração penitente. Penitente, quebrantado, contrito. Viu? Não penitência no sentido de disciplina, mas penitência no sentido de um coração quebrantado e contrito. A igreja também precisa ter disciplina no sentido corretivo, porque ela é um organismo vivo. Imagine, quando o seu organismo está com problema, você usa um medicamento para corrigir o problema, certo? Usa um medicamento para corrigir aquele problema. Ela precisa ter, inclusive, uma coisa que muita gente tem combatido, viu?
combatido. Ultimamente eu tenho visto muita gente combatendo isso, né? Ela precisa ter liturgia, ou seja, o culto tem que ter ordem. Ordem, ou seja, tem que ter início, meio, fim. Ele tem que seguir, um ordenamento básico. Não pode ser de qualquer... Vamos cultuar Deus, fazer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa, não. Não. De qualquer jeito serve? Não. Tem que ter uma liturgia. Ou seja, a igreja ela deve ter oração, louvor, deve ter o momento da palavra. Isso tudo faz parte da liturgia. Processo litúrgico. Litúrgico. Que, inclusive, dentro da liturgia nós temos esses sacramentos como Santa Ceia, batismo, que tudo isso aí vai fazer parte, inclusive, desse processo litúrgico. Os sacramentos. A palavra sacramento é sinal. Entendeu? Fazer isto em memória de mim. Olha, tá vendo? Então, Santa Ceia. E por que é santa? Porque é separada. E por que é do Senhor? Porque não é igual ao jantar que eu faço em casa. Simples. Santa Ceia do Senhor, batismo, não é? Então, tudo isso. Agora, e como organização? Imagine uma coisa que também muita gente tem criticado ultimamente. A igreja do primeiro século, ela precisava de dinheiro. Ela precisava de dinheiro. Inclusive, você tinha mulheres lá que sustentavam o ministério de Jesus. Imagine 12 homens sem trabalhar, seguindo o mestre. O trabalho qual era? Ganhar almas, não é? Comunicar a palavra. Comunicar a palavra. Aí as mulheres estavam ali trabalhando para manter o ministério de Jesus. E aí, eu quero dizer para você que como é que a gente descobre que a igreja ela movimentava dinheiro? Porque tinha aquele que ficava responsável pelo departamento de finanças, que era Judas. Por que a gente sabe que a igreja circulava dinheiro na igreja na época dos apóstolos? Porque Paulo, inclusive, afirma que a única igreja que contribuiu financeiramente com ele, no seu ministério, foi a igreja de Filipos. Isso, inclusive, é importante para quem condena o pastor ganhar soldo, ou seja, ser remunerado. A igreja em Filipos ajudou Paulo financeiramente, ou seja, deu uma ajuda pastoral. Fora o dinheiro que foi arrecadado para ajudar os crentes, os cristãos em Jerusalém. Fizeram uma coleta. Aí eu lhe pergunto, de onde é que surgiu essa ideia de que a escola precisa de dinheiro, a família precisa de dinheiro, a empresa precisa, mas a igreja não? Só pode ser de gente avarenta. Pessoas avarentas, né? O avarento, ele não gosta. Ele não gosta. Lá, por exemplo, na Igreja Batista da Palavra, eu tenho despesas, eu pago contas, notas, e às vezes a igreja nem toma conhecimento. Tem gente que chama tostão de meu dinheiro. É capaz de dizer, não, me dá pra cá. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu cheguei esses dias numa livraria, tinha uma nota da igreja, de um material didático que foi comprado. Um material para, eu acho que para uma festividade, alguma coisa assim. Eu fui lá e paguei R$53 ou R$57. Não levei ao conhecimento da igreja, sabe por quê? Porque para quem já entregou a vida, entregar dinheiro não pesa. Se eu for calcular, porque na graça não é dízimo, queridos.
As pessoas, quando ficam presas no dízimo, eu fico pensando, ela está querendo declarar o imposto de renda na fonte e faz isso porque é obrigado, mas nada mais do que isso. Não, dízimo não é imposto, não é um sistema de tributação. Não, na graça é tudo. Não é só dízimo, não. É tudo. E para quem já entregou a vida, entregar dinheiro não pesa. Se eu fosse fazer o cálculo do que eu gasto com a igreja, você pode ter certeza, ultrapassava e muito o dízimo do meu salário. E por que eu não faço o cálculo? Por que eu não faço o cálculo? Porque muito mais do que isso eu recebo de Deus. Ninguém consegue concorrer com Ele em dar. Ninguém compete com Ele em dar. Deus é pródigo em dar. A palavra pródigo significa esbanjador. Deus, Ele dá liberalmente. E não lança em rosto. E eu quero dizer para você nesta manhã que essa conversa de que a igreja não precisa de dinheiro é bobagem de quem não quer contribuir. A igreja lá movimentava dinheiro. A de hoje sim também. O problema é que a de hoje está exagerando. Se tornou capitalista, guardadas as devidas proporções. E isto nós precisamos combater. O capitalismo da fé. Agora, a igreja ela precisa de dinheiro para, inclusive, pagar conta de água, luz, certo? Para pagar ajuda pastoral. Pagar não, que não paga, viu? Porque, na verdade, se você for calcular o trabalho de um pastor, estou falando pastor mesmo, que fica de plantão 24 horas por dia. Qualquer pessoa pode acionar ele qualquer hora. É pior do que médico, viu? Porque médico tem hora que ele precisa ter privacidade. E o pastor muitas vezes não tem. Eu quero lembrar você que a lição de hoje, ela é importante, porque se a igreja não tem organização, ela é desorganizada. Tipo de igreja na ilha de Creta. Então, Paulo apóstolo designa Tito para colocar em boa ordem. É organizar. Sabe por quê? Porque a igreja precisa ser organizada. A igreja precisa ser organizada. Ah, mas no passado... Olha, tem coisa que não precisava lá que hoje precisa. A igreja precisa ser organizada. E uma igreja desorganizada, ela está fadada a entrar em franco declínio. Você quer ver uma coisa que a igreja precisa? Uma linha de sucessão. Pronto, eu vou aproveitar hoje aqui e vou lhe falar de algumas coisas que a igreja precisa para funcionar bem. Para funcionar bem. Ela não pode ter muito cacique para pouco índio. Não pode. Todo mundo quer mandar. Vai dar problema isso, viu? Porque panela que muita gente mexe acaba azedando. A igreja tem que ter uma liderança firme. Tem que ter uma liderança firme. Ela não pode. O pastor não pode ficar à deriva. E o povo, quando percebe que o pastor é inseguro, sabe o que eles fazem? Todo mundo quer mandar. Até a esposa do pastor manda. Até a esposa do pastor manda. Uma vez Jesus falou para sua mãe, Jesus homem, mulher, que tenho eu contigo, mulher, que tenho eu contigo,
Interessante, né? Agora, hoje, você tem casos que o cidadão não consegue ter pulso, não consegue ter firmeza. Entendeu? O pastor tem que perceber quando alguém está querendo manipular ele, quando está querendo botar o carro adiante dos bois. Ele tem que perceber isso. Ele não pode ser um homem frouxo. Uma outra coisa que o pastor não deve permitir é que os membros façam o que quer. O povo é liderado. Veja você que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos e não os apóstolos na doutrina da igreja. Entenderam? Agora, se ele não é pastor ou não tem competência para ser pastor, a pessoa tem que ter competência. Então é melhor procurar outra coisa para fazer. Vai procurar outra coisa para fazer. Porque senão... Então, a igreja, algumas coisas que ela precisa para funcionar bem. Ela precisa para funcionar bem. Não pode ser uma Babel. Cada um falando uma língua. Aí um pede tijolo, o outro... Não entendi. É cimento? Não, tijolo. Não pode ser uma Babel. O povo não se entende. É uma confusão. Uma confusão. Foi um fato lamentável. Um fato lamentável. Um pastor aqui no Brasil entrega a igreja, mas aí ele resolve ficar com o patrimônio da igreja, inclusive o dinheiro que tinha em caixa, cerca de 100 mil reais. Uma vergonha. E aí você aparece, vê na cena 2 homens atracados, brigando na porta do templo. Uma vergonha. Lá em Corinto aconteceu um problema parecido e Paulo falou assim, da cadeia, Paulo falou assim, vem cá, vocês não têm aí no meio de vocês não, gente para resolver esse problema, para ter que levar para a justiça comum. O caso dessa igreja foi para a justiça comum. Aliás, nós já temos 2 igrejas com esse problema, viu? O caso foi parar na justiça. Está aí na internet, que é lamentável, né? Lamentável. Então, se a igreja não tem ordem, vira desordem. Se a igreja não tem ordem, vira desordem. Ao mesmo tempo que o pastor tem que ter pulso, ele tem que ter firmeza, mas ele não pode ser um ditador. Ele não pode ser um ditador. Eu ouço todo mundo, eu escuto. Agora eu filtro, eu tenho que filtrar. Né? Quando a ideia é boa, eu vou acolher. Mas se a ideia não é boa, pode ter certeza, não tenho dificuldade nenhuma de dizer, não vamos fazer assim. Se lá na frente eu tiver errado, eu assumo e digo, não, eu estava errado. Pode botar na minha conta. Então, pastor, ele não pode ficar à deriva. E também não pode ser um ditador. Bom, outra coisa que a igreja precisa para funcionar bem, ela tem que ter uma linha de sucessão. Eu estou lutando para construir uma linha de sucessão lá na igreja, porque eu vou precisar parar. E quando eu parar, a quem eu vou passar o bastão? Tem igreja no Brasil sofrendo porque não construiu uma linha de sucessão. E aí, isso toca em outro problema da igreja que faz parte também da natureza organizacional da igreja. Olha, o pastor não pode perpetuar no poder. Aqui na Bahia tem pastor
que só sai em caso de impeachment ou de morte, ou adoecimento grave. Não. O líder tem que trabalhar para se tornar desnecessário e não indispensável. Isso vale para pastor, isso vale para empresário, isso vale para pai, para mãe. Winnicott, psicólogo, psicanalista, inglês, Donald Winnicott, ele disse que o pai, a mãe e pai devem se tornar desnecessários. Agora ocorre que tem pai, tem mãe que quer criar uma relação de dependência ad eterna com os filhos. Isso começa bem cedo, viu? Isso começa bem cedo. Cercando o filho. Tem mãe que quando o filho vai para o braço de outra pessoa e começa a chorar, é desse jeito, só fica bem comigo. Ah, como aquilo ali produz um prazer, né? Saber que o filho não fica feliz com outra pessoa. Só fica feliz com ela. O tempo vai passando e aquele garoto, aquela menina não desenvolve autonomia, porque aquela mãe ou aquele pai não se tornou desnecessário. O pastor não pode ser indispensável na igreja. Ele não pode ser indispensável. Ele tem que trabalhar para se tornar desnecessário. Para quando ele sair, a igreja nem sentir falta a ponto de parar. A ponto de muita gente não frequentar o culto, porque ele não está presente. É uma pena que estamos chegando aos instantes finais. Já são 8h41. Tinha tanta coisa para falarmos hoje sobre a natureza organizacional da igreja. Quero mandar um abraço para o Eli Braga. Eli Braga, um abraço, meu amigo, meu irmão. Quero mandar um abraço também para a família Veiga. Família Veiga, um abraço também. Luiz Luthier, louvado seja Deus. Quero mandar um abraço também para todos aqueles que me acompanham e que não tiveram o nome citado aqui, né? Aí o Carlyle está dizendo que ele devolve o dízimo com alegria. Parabéns para você, Carlyle. Parabéns para você. Olha, isso é muito interessante. Você veja como é na graça, né? Eu comprei um carro seminovo. Você pensa que eu uso esse carro só para minha família? Não. Eu entreguei para o serviço da própria igreja. Eu trabalho mais para a igreja do que propriamente para mim. É porque se eu já entreguei minha vida, entregar um carro não pesa. Não pesa. Eu pegar meu carro e servir a Deus com o meu carro. E não posso ver ninguém de pé que eu dou carona, viu? Não posso ver ninguém. E eu falo isso aqui sem nenhuma vanglória. Nenhuma vanglória. Entendeu? Isso aqui não me torna melhor do que os outros em nada. Só estou fazendo minha obrigação. Agora, se eu não tivesse entregado a minha vida, como é que eu ia entregar um carro para o serviço? Como é que eu ia entregar? Eu ia cuidar do carro como se fosse gente. Porque agora está assim: amam as coisas e usam as pessoas. Bom, o último tópico da lição de hoje, eu lembro que a lição é número 12, viu? Essa lição é número 12. A próxima é a última.
a institucionalidade bíblica da igreja, eu quero dizer para você de novo, nem com a melhor hermenêutica do mundo, a gente vai dizer que essa igreja do primeiro século era uma instituição como ela é hoje. Não era. Não tem, queridos, como você pegar, deslocar de lá para cá e dizer que é a mesma coisa. Não. Não, de jeito nenhum. Uma instituição, ela tem documentos que aquela outra que não é, uma entidade que não é uma instituição, não precisa. Essa igreja aqui do primeiro século, ela não precisava de documentos para funcionar. Nem o templo em Jerusalém tinha CNPJ. Nem o templo. CNPJ é coisa que lá naquela época não havia. Então não adianta querer. É melhor a gente transpor o abismo cultural. Porque a Bíblia não foi escrita no Brasil e nem tampouco no século XX, nem no século XXI. Então não vamos. Você tem o abismo do tempo, tem o abismo da cultura, o abismo da letra, o abismo da língua. Agora eu não entendo como é que veteranos, né, se passam numa coisa tão básica. Tão básica. A gente não pode. Agora, por isso ela vai ser desorganizada? Não. Não. Até porque tinha coisa que não precisava lá, que hoje precisa. Até em termos de saúde, tem coisa que a gente não precisava no passado e hoje precisa. Agora, a gente vai funcionar de forma primitiva. Aliás, eu quero até lembrar para você que houve uma época que a igreja, até a própria água que a gente bebia, ela não precisava de tratamento como precisa hoje. Não precisava. Hoje a água passa por tratamento. E graças a Deus que muita coisa evoluiu, porque aumentou até a expectativa de vida do povo. Você sabia que na Idade Média, que foi considerada a Idade das Trevas, que durou 1000 anos? 1000 anos. Foi. Nesse período, você sabia que a expectativa de vida era no máximo 45 anos? E quem vivia mais conseguia chegar a 65 ou 70? Mas a expectativa era de 30 a 45 anos de vida. E você sabe por quê? Porque a ignorância era tão grande, a higiene era precária e a ciência não tinha condições de evoluir por causa da ignorância do povo. Foi considerada a Idade das Trevas. Foi considerada a idade. Muita gente morreu, populações foram dizimadas por pragas. Imagine um povo que a expectativa de vida é de 45 anos no máximo. E alguns, porque eram muito... É como hoje, um longevo que vive 100 anos, né? 110 anos. Agora, naquela época era 70 anos, o máximo, 65, 70. Porque a média de idade para morrer era de 30 a 45 anos. Já parou para pensar isso? Graças a Deus que nós evoluímos em muita coisa, viu? E não agradeço a Deus pelo que nós evoluímos. Porque tem coisa que nós retrocedemos. Quer ver uma coisa? Hoje o ser humano está mais distante. Já fomos mais próximos. Você chega numa fila de banco, por exemplo. A fila de um banco. Antigamente a gente ficava batendo papo, conversando. Ixi, era um barulho danado. Hoje cada um está na sua tela. Ó, cada um na sua tela, cada um no seu quadrado.
Isso foi um retrocesso. O ser humano foi desagregando. Nós já fomos uma sociedade mais gregária. Hoje nós estamos desagregados. Até dentro de casa, desagregado. Debaixo do mesmo teto, mas separados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou ficando por aqui. Hoje nós vamos ter uma música aí no final. Eu ainda vou buscar ali minha rainha para levar para a igreja. Ela vai ministrar a escola bíblica dominical. A garganta já foi embora, né? Já deu sinais de cansaço aqui. E eu quero dizer para você que semana que vem, se Deus permitir, e me ajude em oração, que estou saindo de uma gripe forte, para que Deus tenha misericórdia de mim. Lembre-se, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A igreja é um organismo vivo, sim, mas ela tem uma natureza organizacional e isso é fato. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E lembre-se, breve Jesus voltará. Vem aí o pastor João e o programa Fonte de Vida. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma escola bíblica na Melodia. Acerte com a gente. 8h50. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora